Então, bom dia, professora Adriana. É com prazer que a gente está aqui tentando tirar as dúvidas de vocês quanto ao conteúdo. Eu sei que é um momento difícil, eu sei que é um momento que a gente traz aí muitas dúvidas. A gente nunca fez isso, eu acho que vocês também, o primeiro momento assim é bem difícil. Mas a gente vai tentar fazer junto da melhor forma possível para que a gente possa, então, dar andamento e continuidade nas nossas aulas, tá? Eu separei aqui um materialzinho para a gente fazer uma revisão básica. Bom, no primeiro momento a gente estudou com vocês sintaxe, a gente começou a sintaxe, né? Nós vimos lá os termos essenciais da oração, nós vimos a diferença entre oração, frase e período. Né? A frase ela pode ser nominal, pode ser verbal. Então, nominal se ela só tem substantivos e ela não contém verbos. A frase verbal ela contém verbo, mas a grande diferença da oração é que ela necessita de um verbo para que exista uma oração. Por que é importante a gente entender a oração contendo um verbo? Porque quando a gente vai estudar os períodos nos dizem o seguinte: há o período simples e o período composto. O período simples é aquele que vai ter apenas um verbo, ou seja, uma oração. Então, eu li o material. O meu verbo aí é li. Então, o meu período vai desde eu até o ponto final e só tem um verbo. Se só tem um verbo, eu só tenho uma oração. Se eu só tenho uma oração, eu tenho um período simples. Agora, se eu tiver eu li e reli o material. Bom, tu fizeste duas ações diferentes. Você leu e releu. Portanto, nós temos dois verbos diferentes. Nós temos um período composto. Por quê? Porque ele é formado por duas orações. Li e reli, certo? Então, isso é fundamental para que a gente possa, então, passar para os tipos de sujeito que nós temos aí nas nossas orações. Por quê? Porque dependendo da quantidade de orações que eu tiver no meu período, eu posso, então, ter dois sujeitos numa oração. Pedro comeu a banana e Paulo comeu a uva. Ou seja, os dois comeram? É só um verbo, então? Não. O meu sujeito da primeira oração vai ser Paulo, da segunda oração é outro, não pode ser o mesmo, tá? Porque foram pessoas diferentes que fizeram aí a ação. Bom, então, quando nós falamos em núcleo do sujeito, nós podemos pensar assim: o núcleo é a palavra mais importante, é de quem se fala, né? Então eu coloquei o exemplo para vocês lá. Um bando de pássaros sobrevoou minha casa. Bom, sobrevoou está no singular, portanto, o núcleo do meu sujeito tem que estar no singular, porque o núcleo do sujeito concorda com o verbo. Então, bando sobrevoou a casa. Se fossem pássaros, teria que estar lá o verbo sobrevoarão. Então, o que eu tenho que pensar aqui? Bom, vamos pensar duas coisas. Eu tenho 5 tipos de sujeito. O meu sujeito simples, ele terá apenas um núcleo, ou seja, eu estou falando apenas de uma coisa, eu não estou falando de mais de uma coisa. Pode estar no plural? Pode estar no plural, sem problema algum. Então, o que eu tenho ali? Bom, eu vou dizer assim, Paulo comeu a maçã. Quem comeu a maçã? Paulo. Muito bem, está no singular, eu sei que Paulo é o meu sujeito. Agora, se eu disser para vocês assim, os estudantes ficaram famintos. Quem ficou faminto? Os estudantes. Esse é o meu sujeito, os estudantes. O núcleo do meu sujeito é estudantes, é da pessoa de quem eu estou falando. Bom, se eu tenho um núcleo apenas, estudantes, então eu tenho um sujeito simples. Agora, se eu tiver lá os alunos e os professores estão de férias, que é uma mentira. Mas os alunos e os estudantes, eu não posso tirar nem alunos nem estudantes, porque nós estamos falando dos dois. Então, são dois núcleos diferentes. Perguntinha para o verbo, lembrando que sempre a gente faz pergunta antes do verbo.
Quem está de férias? Quem saiu de férias? Os professores e os alunos. Bom, tudo isso aí é o meu sujeito, os professores e os alunos. O que eu tenho que definir então? Se eu tenho dois núcleos, eu não tenho um sujeito simples, porque o sujeito simples é só um núcleo. Se eu tenho dois núcleos ou mais, eu vou ter um sujeito composto, certo? Depois nós temos o sujeito oculto. O sujeito oculto, mais ou menos, é como aquele sujeito que a gente faz no final de ano, tá? Que a gente vai lá e tira o sujeito, o nosso... nós fizemos aquela brincadeira de final de ano e a gente leva lá e a gente faz, né? Quem é o meu amigo oculto? Né? Na realidade, todo mundo sabe quem é, porque todo mundo pede informação do que aquela pessoa gostaria de ganhar, e na realidade todo mundo sabe, mas a gente finge que não sabe. É exatamente isso que acontece com o sujeito oculto. A gente sabe quem é pelo verbo. Então, quando a gente diz assim, compramos, quem compra? Nós. Então, nós é o sujeito de compramos, porque ele está na desinência verbal. Lá no finalzinho, o finalzinho do verbo é a desinência verbal, desinência de modo e desinência de número. Aí está no plural, né? Compramos, modo indicativo, é uma ação certa. Então, nós temos que perceber isso, que a gente tem um sujeito que ele está escondido, ele está atrás da desinência verbal, mas ele existe, nós sabemos quem é. Ele só não pode estar na terceira pessoa do plural. O próximo que nós temos é o sujeito indeterminado. O sujeito indeterminado é aquele que tem a partícula de indeterminação de sujeito se, ou, no caso, ele também está na terceira pessoa do plural. Então, se nós dissermos assim, falaram mal de ti na reunião. Vamos perguntar para o verbo? Quem falou mal de ti na reunião? Ah, não sei. Eles, elas, 10 pessoas, 15 pessoas falaram. Eu não sei quantas pessoas são e eu não sei o sexo dessas pessoas. Se foram femininos ou masculinos, eu não sei, porque eu não tenho essa informação escrita ali. Eu sei que falaram mal de mim, mas eu não sei quantas pessoas são. Então, aí eu tenho um sujeito indeterminado. O sujeito indeterminado, então, é aquele que não me diz quantas pessoas são e eu não sei o sexo dela, feminino ou masculino, certo? E por último, a gente tem, então, a oração sem sujeito. Bom, gente, a oração sem sujeito, a gente tem que prestar atenção numa coisa. Quando a gente está falando de fenômenos da natureza relacionados a verbos, então choveu, trovejou, relampejou, amanheceu, entardeceu, tudo aquilo que o homem não pode intervir na natureza, tudo isso é um fenômeno da natureza. Então, se são verbos, tá? É porque é uma oração sem sujeito. Amanheceu cedo hoje. O que amanheceu cedo hoje? Não tem resposta para isso, porque a pergunta já diz a resposta. Então, aí nós temos uma oração sem sujeito. Em relação a horas e datas, a mesma coisa, gente. São 10 horas. O que são 10 horas? Eu não vou ter resposta para isso, porque já está ali a resposta da pergunta, tá? Então, o verbo ser, o verbo estar, com sentido temporal, tá? São 10 horas. O que são 10 horas? Então, eu não tenho, gente, sujeito nessas relações aí. O que eu proponho para vocês? Façam as atividades. Eu quero entrar em contato com vocês via WhatsApp para que a gente possa tirar as dúvidas. Então, eu vou pedir, vou solicitar que vocês, quem não deu aí o telefone de WhatsApp para o Glauber, que possa estar passando para ele, para que a gente possa, então,
ao vivo, tirar as dúvidas de vocês e corrigir essas questões aí na próxima semana, ok? Um grande beijo, façam as atividades, não esqueçam, tá, de fazê-las para que a gente possa corrigir. Hoje estarei enviando mais um pouquinho de atividade para a gente corrigir na próxima aula. Um beijo e espero que a gente se encontre daqui a um tempo, todos bem de saúde. Um grande abraço da prof. Beijão.